Olá, pessoal, dando continuidade ao estudo do direito penal, vamos trabalhar agora o princípio da culpabilidade no direito penal e o princípio da responsabilidade penal subjetiva também no direito penal. Por que eu falo no direito penal? Porque o princípio da culpabilidade também tem um aspecto processual que precisamos afastar do nosso estudo. Vamos isolar esse aspecto processual da culpabilidade aqui no nosso estudo e vamos ficar só com o que interessa ao direito penal. Então vamos começar a partir desse enfoque. Vamos afastar o que é do direito processual. O fundamento constitucional do princípio da culpabilidade no direito penal e da responsabilidade penal subjetiva no direito penal e também do princípio da culpabilidade para o direito processual penal se encontra aqui no artigo 5º, inciso 57. Nesse texto, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A partir dessa norma constitucional, nós temos o princípio da presunção de inocência, que é processual, o princípio da culpabilidade, que é material, ou seja, do direito penal, e o princípio da responsabilidade penal subjetiva, que também é material, é do direito penal. Nós temos o direito formal, processual ou adjetivo e o direito substantivo, material, que é o direito penal. O direito formal processual é CPP. Material ou substantivo, CP, Código Penal. Todos esses três princípios nós extraímos deste fundamento constitucional. Então vamos agora isolar o princípio processual da presunção de inocência. Depois vamos seguir estudando o que nos interessa, que é o princípio material da culpabilidade e também da responsabilidade penal subjetiva. O segredo para descobrir estes princípios, a partir da leitura desse texto, para inferir tais princípios, é você traçar uma leitura nesse sentido, da frente para o fim, e uma outra leitura do fim para o começo. Então, se eu leio, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui eu devo perceber o princípio processual da presunção de inocência, porque enquanto não terminar o processo, eu não tenho sentença penal condenatória. Então, até lá, todo mundo que está respondendo uma ação penal ou inquérito policial deve ser considerado inocente. Presunção de inocência. Não posso ser considerado culpado. Ninguém pode ser considerado culpado enquanto não tiver sentença. Então, nesse meio do caminho, presunção de inocência. Essa é a ideia. Agora vamos fazer uma leitura no sentido inverso. Nenhuma sentença penal condenatória existirá senão contra quem for culpado. Então você precisa ter uma pessoa culpada para o direito penal agir sobre ela, ter uma pena, uma sanção. O objetivo do direito penal final é a proteção dos bens jurídicos, entretanto, para que, em razão disso, o ius puniendi estatal se surja, apareça. E esse ius puniendi estatal, você verifica as suas garras nos preceitos secundários dos tipos penais. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, por exemplo, como se tem lá no 155 do furto. Assim, você só terá alguém sofrendo as amarras do ius puniendi estatal se for culpado. Não tem sentença penal condenatória, senão contra quem for culpado. Então você identifica aqui um aspecto material do princípio da culpabilidade. Em razão desse nome culpado, você extrai também, primeiramente,
essa expressão, culpabilidade, porque ela é mais palpável, está mais de acordo com o que se verifica no texto constitucional do artigo 5º, inciso 57. Culpabilidade. Culpado ou culpabilidade? Combina mais. Entretanto, a ciência jurídica, tanto processual quanto do direito penal, vai modificar a terminologia para uma melhor adequação com aquela ciência específica, seja a ciência processual ou a ciência penal. Então eu tenho, primeiramente, essa extração, culpabilidade. Mas o direito processual vai verificar que, para evitar confusão terminológica, porque a linguagem, ela serve para a comunicação entre os sujeitos cognoscentes. Então, quanto melhor precisão houver nos elementos utilizados nessa linguagem, nos signos linguísticos, melhor será a comunicação. Então, eu vou passar a chamar, no direito processual, essa culpabilidade de presunção de inocência. Para o direito penal, eu vou manter a culpabilidade por conta de um aspecto que eu vou explicar, mas eu vou também trabalhar um outro termo, que é a responsabilidade penal subjetiva. Então, já tenho dois termos para referência ao direito penal e um para o direito processual. Por que que eu terei duas expressões, dois termos para o direito penal? Por conta da teoria do crime. Na teoria do crime, tripartite, eu tenho crime quando há a presença de três elementos do fato. O fato tem que ser típico, antijurídico e culpável. Ah, professor, mas eu já ouvi que tem uma teoria bipartite. Inclusive, eu li um livro que o autor ele fala que o correto é ter crime se o fato for típico e antijurídico. Aí já tem crime. A culpabilidade, eu vou cortar ela aqui, e ela não vai servir para caracterização do crime, mas simplesmente como pressuposto da pena. Então, se eu tenho um fato típico antijurídico, já tenho crime. A pessoa vai receber uma pena, aí eu tenho que analisar a culpabilidade. Se a pessoa for isenta de pena, é porque ela cometeu um crime, mas não tem pena. Então, no caso da imputabilidade penal, eu vou verificar que o inimputável ele não recebe pena. Então, ele comete um crime e não recebe pena. Entretanto, pessoal, eu alerto vocês que o conceito analítico de crime ele não é acabado. Você tem até uma corrente que defende a teoria analítica quadripartite. Você vai ter uma outra coluna aqui que é da punibilidade. Então, a pessoa vai cometer um fato típico, antijurídico, vai verificar a sua culpabilidade e essa ideia de pena, eu vou olhar lá na punibilidade. Se não é verificado dentro daquela situação uma causa de extinção da punibilidade, por exemplo. Então, eu vou verificar lá na quarta coluna. Mas esquece tudo isso, por hora. Pensa só no seguinte, que a doutrina majoritária e a jurisprudência defende a teoria tripartite. Eu vou dar um fundamento para que você compreenda as razões da corrente majoritária ser pela teoria tripartite. E à luz dessa teoria tripartite, que eu vou conseguir demonstrar para vocês, por que nós vamos ter dois termos, duas expressões para o direito penal extraídas do artigo 5º, inciso 57. O princípio da culpabilidade material do direito penal e o princípio da responsabilidade penal subjetiva também do direito penal. Então vamos lá. Por que a teoria tripartite é a teoria predominante? Eu só vou ter crime se eu tiver um fato típico, antijurídico e culpável. Corrente majoritária. Não nego que existem outras correntes e outros defensores. Observe o seguinte, aqui eu tenho o ECA. O ECA, no artigo 103, diz o seguinte, que considera-se ato infracional
a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, adolescente que pratica um homicídio. Adolescente. Ele vai praticar um ato infracional equiparado a homicídio. O menor, então, adolescente, pratica crime? Não, pratica ato infracional. Essa semana, o que você verificou nos jornais? O caso Isabelle. Então, a menor foi condenada por ato infracional. Foi isso que o jornal noticiou. Pois bem, se nós trabalharmos com a teoria bipartite, você vai quebrar um pouco a lógica do nosso ordenamento jurídico atual voltado para o direito penal e as leis penais. Porque no caso da Isabelle, por exemplo, nós teríamos então a menor cometendo um crime, sendo-lhe imputada o cometimento de um crime, porque ela praticou um fato típico e antijurídico, independente da menoridade, ou seja, a imputabilidade. No artigo 26, nós teremos a imputabilidade ou inimputabilidade aferida pelo critério biopsicológico. A pessoa, por doença mental, precisa não ter noção da realidade, não conhecer o caráter ilícito do fato, não ser capaz de conhecer a ilicitude da situação. Doença mental, mas essa capacidade de conhecer, biopsicológico. No artigo 27, nós temos o critério para aferição da imputabilidade pelo critério biológico, apenas a idade. O menor de 18 anos é inimputável, porque presume-se que ele não é capaz de entender o caráter ilícito do fato. Aqui no nosso país é assim. Pois bem, se trabalharmos com a teoria bipartite, o menor que pratica um fato típico e antijurídico já comete crime, só não vai receber a pena. Receberá uma medida socioeducativa. Então você tem menor praticando crime. Entretanto, o ECA diz no 103 que considera-se ato infracional e não crime a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então eu trouxe um argumento defendendo a teoria tripartite, porque eu preciso utilizar essa teoria tripartite para demonstrar a vocês os conhecimentos de direito penal que caem em concurso público. Eu vou citar as outras correntes apenas para ter alguma referência e voltarmos então a defender a teoria tripartite que nos serve melhor para o estudo. Entretanto, isso um dia pode mudar. Pode nascer no seio acadêmico uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, que todos seguirão, dizendo que o melhor é a teoria quadripartite ou bipartite. Pronto, e aí voltaremos a trabalhar com essas teorias como teorias principais. Mas agora, teoria tripartite. E eu mostro então para vocês agora de onde extraímos esses termos. Princípio da culpabilidade para o direito penal e princípio da responsabilidade subjetiva para o direito penal. Aqui, na terceira coluna, eu vou trabalhar com o princípio da culpabilidade, a fim de observar regras no nosso direito penal positivo que façam referência à configuração do crime para esses casos que eu me referi do inimputável menor com relação ao ECA. Então, para eu ter crime, eu preciso aferir a culpabilidade, a imputabilidade. Necessito também aferir a presença do elemento culpabilidade para ter crime, ou seja, fato típico, antijurídico e culpável. No momento de avaliar a potencial consciência da ilicitude. Se há um erro excusável, isso irá excluir a culpabilidade. Se excluir a culpabilidade, eu não tenho um elemento para a configuração do crime, não tenho culpabilidade.
Aqui na potencial consciência da licitude, você estuda o erro excusável e o erro inexcusável. Por isso que há necessidade de lá na frente entrarmos nesse assunto culpabilidade e destrincharmos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inegibilidade de conduta diversa, para fomentar a nossa capacidade de reconhecer ou não a existência de um crime. Aqui eu vou ter a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. O juiz vai avaliar à luz dos autos se a coação moral era irresistível, ou seja, vis-compulsiva, se era absoluta, e se a obediência hierárquica ela se deu, ou seja, para a prática daquela conduta que se denotou, se apresentou no mundo da vida como criminosa, se essa obediência hierárquica se referia a uma ordem manifestamente legal ou não. Era possível, nas circunstâncias, o agente perceber que aquela ordem não tinha pena em cabeça? Sim ou não? Nesse caso, o juiz vai excluir esse elemento culpabilidade ou não. Por isso que a culpabilidade nesse aspecto material, ela serve para aferir a existência ou não de crime. Mas a culpabilidade nessa esfera penal, nos referindo a essa terceira coluna, também tem por fim dosar a pena. À luz da culpabilidade do agente, artigo 59 do Código Penal. Nós vamos ter aqui, o juiz, atendendo à culpabilidade, vai fixar a pena base. Esse modo de encarar a culpabilidade, a doutrina do direito penal vai chamar reprovabilidade. Reprovabilidade. Tá? Para poder, terminologicamente, diferenciar uma coisa da outra. Essa culpabilidade, aferir a quantidade de pena ou regime de cumprimento, nós vamos chamar não de culpabilidade, mas de reprovabilidade. Qual o grau de reprovação dessa conduta? O agente era policial e cometeu um crime, furtou, roubou? Ora, o policial deve proteger as pessoas e não cometer crime. O advogado cometeu crime, o grau de reprovação nesse caso é maior. O advogado exerce o munus, o juiz, o desembargador, essas pessoas, quando cometem determinados crimes relacionados à atividade, denotam um grau de reprovabilidade maior, pena base maior para elas. A culpabilidade do agente, o juiz pode utilizar à luz do 59, aplicação da pena, fixação. Então nós temos, no direito penal, com relação a essa terceira coluna da teoria tripartite, dois modos de enxergar a culpabilidade que extraímos à luz do artigo 5º, inciso 57. Nenhuma sentença penal condenatória existirá se não contra quem for culpado. Então, nós precisamos avaliar se tem culpado. Para saber se tem culpado, eu tenho que saber se tem crime. Então, a culpabilidade tem essa finalidade de servir para a descoberta se há ou não crime e, logicamente, o seu autor. Essa mesma culpabilidade tem uma outra finalidade no direito penal: aferir o grau de reprovabilidade daquela conduta. A culpabilidade, nesse sentido da reprovabilidade, para a dosimetria da pena, para a fixação do regime. Por isso que nós temos, então, na doutrina, na ciência penal, essa divisão terminológica. À luz da teoria tripartite, eu pego o artigo 5º, inciso 57 da CF, extraio o princípio processual da culpabilidade, presunção de inocência, e também o princípio da culpabilidade no âmbito penal, para trabalhar com essa terceira coluna aqui da teoria tripartite nesses dois aspectos. Porém, eu também preciso trabalhar a culpabilidade à luz dessa teoria tripartite nessa primeira coluna, à luz do fato típico. Por que que tem que ser assim? Perceba, na leitura ainda inversa, nenhuma sentença penal condenatória existirá senão contra quem for culpado. Culpado é um termo lato. Eu vou verificar agora as espécies de culpa.
eu tenho o dolo e a culpa estrito sensu. Aí você verifica no Código Penal, artigo 18, dolo e culpa, está lá definido na parte geral do Código Penal. Crime doloso, quando há intenção ou quando o agente assume o risco de produzir o resultado. E a culpa, quando o agente deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Não teve intenção de causar o resultado, muito menos assumiu o risco de produzi-lo. Porque se houver uma análise da negligência, imprudência e imperícia e verificar que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, vamos partir para o dolo eventual, crime doloso por dolo eventual ou dolo por assentimento. Vamos assumir o risco de produzir o resultado. É interessante quando há morte por pessoa na direção de veículo automotor, que a pessoa é flagrada alcoolizada e aí matou alguém na direção do veículo automotor. O Código de Trânsito brasileiro somente prevê a modalidade culposa de homicídio. Se for homicídio doloso, foi homicídio na direção do veículo automotor, mas doloso. A pessoa praticou por dolo eventual ou dolo direto, intenção de matar alguém. Pegou o carro, vou matar alguém. Mas somente a embriaguez não configura a assunção do risco de produzir o resultado morte. Esse é o entendimento da jurisprudência. A jurisprudência entende que para cortar esse limite do homicídio culposo por negligência, imprudência ou imperícia, no caso a imprudência em beber e dirigir, precisa ter demais elementos. Então o motorista estava correndo muito, avançou sinal vermelho e também estava embriagado. Se um agente na direção de veículo automotor mata alguém, comete o homicídio culposo do CTB, artigo 302 do CTB. Entretanto, receberá uma pena maior por estar embriagado, sob a influência de álcool. Uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. E não a pena de 6 a 20 lá do homicídio doloso do Código Penal. Então, para você ultrapassar esse marco da culpa e chegar no dolo, mesmo que eventual, no trânsito, a jurisprudência pede outros elementos, não só embriaguez. Se for só embriaguez, vai aplicar o parágrafo 3º lá do 302 do CTB, reclusão de 5 a 8. Não vamos trabalhar com a pena de 6 a 20 lá do homicídio do Código Penal. Assim, ninguém receberá a sentença penal condenatória, senão no caso de ser culpado. Culpa. Você tem que dividir a culpa, lato sensu, em dolo ou a culpa stricto sensu, que é por negligência, imprudência e imperícia. Logo, voltando para a nossa teoria tripartite, precisamos analisar o elemento culpa na conduta. Aqui, na coluna do fato típico. É na conduta que eu vou avaliar se a pessoa age com dolo ou com culpa, na ação e na omissão na conduta. Por isso que não fica bem eu chamar esse aspecto da culpabilidade, que extraio lá do artigo 5º, inciso 57 da CF, de princípio da culpabilidade. Eu vou trabalhar princípio da culpabilidade, esse termo, quando eu for pensar nessa terceira coluna. Se eu for trabalhar esse aspecto da culpa, olhando para a primeira coluna no fato típico, nesse aspecto do dolo e culpa, eu preciso mudar o termo para não confundir. A linguagem jurídica tem que ser a mais purificada possível para não haver confusão, ainda mais na seara penal. Então aqui eu vou chamar de responsabilidade penal subjetiva, dolo e culpa. Então o artigo 5º, inciso 57, permite a extração de 3 princípios. Princípio da presunção de inocência, que eu trabalho no CPP, na processualidade penal. O princípio da culpabilidade no direito penal, como eu expliquei na terceira coluna da teoria tripartite, e o princípio da responsabilidade penal subjetiva, também direito penal, que eu vou trabalhar na primeira coluna, no fato típico, analisando a conduta, o dolo ou a culpa.
Tá ok, pessoal? Então, nessa aula, trabalhamos essa organização terminológica e seguiremos com mais princípio da responsabilidade penal subjetiva ou culpabilidade na esfera penal nas próximas aulas. Até lá, um abraço.